vamos lá, eu vou entrar na leitura das características das neoplasias malignas e vou tentar fazer uma leitura bem resumida de todo o tema, porque é bem extenso, né? Vou fazer uma leitura bem resumida. Então vamos lá, diferenciação e anaplase. Então, bom, os tumores benignos e malignos, eles devem se distribuir com base em alguns parâmetros, né? Parâmetro de diferenciação e anaplase. A diferenciação vai estabelecer que as células parenquimatosas dos tumores são semelhantes às células parenquimatosas normais. E aí elas podem adquirir da forma morfológica a funcionalidade, né? Então, nos tumores benignos a gente tem alta diferenciação, boa diferenciação. Nos tumores malignos a gente vai ter a não diferenciação, né, ou baixa diferenciação, e a gente vai ter o que a gente conhece como anaplásia. Então, descendo para observar, anaplásia, o livro sugere que é um marcador de malignidade. Então, quanto maiores forem as alterações anaplásicas que essa célula apresentar, maior indicação de malignidade a gente tem. Anaplásia significa formar essa atrás, é uma inversão da diferenciação até um nível primitivo, né? Então, em ausência de diferenciação, ou anaplásia, que significa a ausência de diferenciação, se associa vários tipos de mudança. O pleomorfismo, que é a variação do tamanho e forma da célula. A morfologia nuclear anormal, então a gente vai ter uma proporção mais alta, por exemplo, cromatina e núcleo. O normal da célula é ter em proporção 1:4 ou 1:6 em núcleo, né? Então o núcleo ser 4 vezes menor que o citosol da célula ou 6 vezes menor. E aí, em ausência de diferenciação, a anaplase que acontece nas formas malignas vai ter uma forma nuclear bem irregular, maior do que essa proporção pode chegar a 1:1. E a gente vai ter essa forma nuclear maior, regular. Na mitose, os tumores indiferenciados eles podem possuir um grande número de mitose. Porém, mais importante do que o número de mitose que está acontecendo de fato, porque pode ser igual, o tumor maligno ele pode se desenvolver lentamente também. Mais importante do que isso é a gente observar as figuras mitóticas atípicas, né? Usos tripolares, quadripolares ou multipolares, que a gente pode ver na figura 7.9. Então aqui, 7.9. Aqui a gente vê, ó, núcleo com uso mitótico tripolar, né? Um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui. Isso é um tumor com uma célula anaplásica ali, tá dando pra gente uma célula anaplásica. Perda da polaridade, então as células deveriam nascer ali na membrana basal e desenvolver suas funcionalidades na apical, e aí essa polaridade se inverte, as células vão analisadas, e várias outras mudanças, né? As mudanças são formação de células gigantes tumorais, pode ser só um núcleo enorme, ou 2 ou mais núcleos que são hipercromáticos com tamanhos diferenciados e grandes. Então, na figura 7.8. Então, nessa figura a gente observa um núcleo enorme numa célula, ou vários núcleos aqui com diferentes tamanhos, todos eles hipercrômicos, né? Com bastante condensação de cromatina. Aí o livro vai citar que se a gente tem células tumorais em crescimento com estroma vascular escasso, as grandes áreas centrais dessas formações tumorais podem sofrer necrose, né? Porque o estroma vascular é escasso e ele não tem irrigação e sofre necrose por hipóxia. Metaplase, o livro traz também a definição para a gente aprender também nessa oração, e aí é a substituição de um tipo de tecido por outro, né? E a displasia é literalmente o crescimento desorganizado, né? Então, as linhas celulares ali perdem a uniformidade, perdem a orientação arquitetural. As células começam a nascer todas fora da linha. A gente imaginando 4 linhas de células, por exemplo, as células da linha 1 de células vão ter a sua parte apical ultrapassando tudo e indo lá para a linha 4. E aí, quando essas mudanças displásicas são muito marcadas, a gente vai ter uma afetação de todo o espessor do epitélio.
Porém, se essa manifestação de todo o espessor segue estando limitada pela membrana basal, a gente vai ter o que se considera neoplasia pré-invasiva, ou que a gente vai denominar de carcinoma in situ, né? A figura 710 mostra pra gente. A 710 está aqui para baixo, então a gente tem aqui a membrana basal que está limitando o crescimento para baixo do carcinoma, né? E aí, num segundo momento, ele pode ser invasivo e descer aqui para baixo, né? E começar a crescer para baixo. A gente vai ter crescimento invasivo quando rompe a membrana basal. Não necessariamente os carcinomas in situ vão desenvolver a câncer, né? Ele pode ficar por muitos anos tendo carcinoma in situ. E aí, nos tumores benignos, a gente tem que as células quase sempre estão bem diferenciadas, e no câncer, elas estão ou mais ou menos diferenciadas, mas sempre existe algum ponto de transtorno de diferenciação, né? Alguns desses parâmetros que a gente citou. Aí, velocidade de crescimento. Um conceito importante sobre crescimento tumoral é que no momento em que a gente detecta um tumor sólido clinicamente, ele já completou uma grande parte da vida dele, né? E demonstra pra gente a necessidade absoluta de desenvolver melhores marcadores diagnósticos precoces para o câncer. Não só diagnosticar de fato, fazer observação. A velocidade do crescimento está determinada por 3 fatores principais. O tempo de duplicação das células, que é geralmente normal, geralmente bem parecido com o tempo de duplicação das células normais. A fração de células tumorais que estão, de fato, num ponto que a gente vai chamar de fundo comum replicativo, e a velocidade em que se eliminam ou morrem as células. Então, se a gente tiver... essas células naturalmente vão morrer, ou seja, por apoptose ou por algum outro estímulo, e a gente vai ter o equilíbrio ali acontecendo. Se a gente tiver mais nascimento de célula, mesmo que com o valor a taxa de mortalidade dessa célula seja normal, a gente tem a formação tumoral, né? O crescimento vai estabelecer a taxa de crescimento desse tumor. Se a gente tem uma muito baixa mortalidade das células, a mesma coisa. Então, essa relação entre o número de células que nasce e o número de células que morre, se ela for mais ou menos parecida ali, a gente tem uma taxa de crescimento lento do tumor. Se elas forem diferenciadas, geralmente vão ser diferenciadas com essas proporções, né, mais nascimento e menos morte, a gente vai ter um tumor se desenvolvendo mais rápido. E aqui tem essa demonstração, né, do que é o fundo comum proliferativo. Então a gente tem a célula transformada, ela chega em um ponto em que as células vão começar a entrar em G0, vão morrer e vão se diferenciar de fato. Então, eu acabei de falar, né? A fração de crescimento relativamente alta em alguns tumores, e a gente vai ter um desequilíbrio grande quando for mais rápido naqueles tumores que a produção celular supera a perda celular por uma margem pequena, a gente tem um crescimento lento. Se superar a perda celular por uma margem muito alta, a gente tem um crescimento mais alto, certo? E aí, o livro traz que uma das estratégias de tratamento de tumores com fármacos é estimular que as células vão até a fase G0, certo? Porque o tratamento farmacológico de tumor, tratamento quimioterápico, ele é baseado em matar células que estão em fase de replicação, né? Certo? Então, fase de ciclo celular, isso mesmo, em fase de replicação. Então, se a gente tem uma extirpação cirúrgica, por exemplo, do tumor, as células sobreviventes vão entrar em ciclo celular e vão ser mais suscetíveis ao tratamento farmacológico. Então, por isso que talvez seja interessante aí fazer essa intervenção cirúrgica, tumor em crescimento. E aí o livro traz que essa parte eu achei interessante, né, que a gente tem um cálculo de que uma célula transformada original, ela deve sofrer pelo menos 30 duplicações para chegar a 10 a nona células, e a gente consegue, e esse é o mínimo em que se pode identificar um tumor clinicamente, né? E
Depois de 10 ciclos de duplicação, então aqui a gente teve 30 ciclos de duplicação, chegou a 10 anos. Depois de 10 ciclos de duplicação, a gente vai ter uma massa tumoral de 10 a 12ª aqui, que vai representar mais ou menos 1 quilo, né, e que já é incompatível com a vida. É o tamanho máximo compatível com a vida. Acima disso, se tiver 11 ciclos, por exemplo, já é um tamanho incompatível com a vida. Então, o lapso de tempo, desde que o tumor pode ser identificado até o momento, e demorou para ele ser identificado, até o momento em que ele é incompatível com a vida, é muito curto. E essa é uma preocupação iminente. Agora, seguindo. Geralmente, a velocidade de crescimento se correlaciona com o nível de diferenciação. Então, os tumores malignos crescem mais rápido que as lesões benignas, né? Mas não necessariamente pela velocidade de duplicação, e sim porque a gente tem um maior fundo de células, um maior fundo comum proliferativo, né? Das células que podem de fato se proliferar num tumor mais maligno. E aí o livro traz algo que é interessante, né? Que em algumas ocasiões os tumores diminuem de tamanho, né, desaparecem espontaneamente, mas esses milagres são raros, são suficientemente raros para que permaneçam como curiosidades intrigantes. Aí eu coloquei um belo comentário agora. O que será, né? Essa é a ideia. Células-mãe cancerosas e tipos celulares de câncer. Certo? E a gente entra na discussão de que a gente tem que ter em mente que as células-mãe se dividem para produzir 2 tipos de células filhas, né? As células que têm potencial proliferativo limitado, aquele tipo celular de onde ela veio, né? Então a gente tem as células-mãe ali na membrana basal, por exemplo, na lâmina basal, por exemplo, das células do intestino. Então, essas células-mãe pluripotenciais, né, potenciais de células-mãe, elas vão se produzir, vão se dividir para produzir 2 tipos de filhas. As células que vão se limitar ao tecido e as células que vão voltar a ser células-mãe para poder refazer esse processo outra vez, né? E os cânceres são imortais porque eles têm uma capacidade proliferativa ilimitada. Indica que devem conter células com propriedades de célula-mãe que fazem com que esse eixo, né, de desenvoltura das células tumorais, das novas linhagens de células tumorais, nunca acabe, porque a gente tem células-mães que vão fazer a mesma coisa, né? Algumas vão se limitar a produzir novas partes do tecido e outras estão se dividindo também, e outras vão se limitar a continuar sendo células-mãe para refazer esse ciclo, né? E aí o livro traz que a gente tem, por exemplo, nas células-mãe, de modo geral, não somente nas células cancerosas, mas esse empecilho aí ao tratamento convencional farmacológico do câncer. Porque as células-mãe, usualmente, elas têm expressão de uns fatores que são chamados fatores de resistência a fármacos múltiplos. Multiple Drug Resistance Factor. Esses fatores aqui são os que impedem a gente, de fato, de extirpar o câncer, né, fazendo tratamento farmacológico. A gente vem para as considerações sobre invasão, né? Então, o livro traz que quase todos os tumores benignos crescem como massas expansivas, mas eles permanecem localizados no local de onde eles foram originados, né? Geralmente, esses tumores benignos, eles desenvolvem uma margem de tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de cápsula fibrosa, que é o que se observa mesmo nas lesões, sobretudo. Inclusive, dá para observar isso em ressonância magnética, a cápsula fibrosa daquele tecido. Eu consegui ver em alguns dias, o professor Sérgio mostrava, né? E ela é derivada de matriz celular do tecido em que começou a se gerar o câncer, né? Tecido nativo, e mantém essa celularidade naquele local em específico e não deixa elas invadir de fato os outros tecidos, começar a fazer infiltração. Essas cápsulas não impedem o crescimento, mas mantêm essa massa delimitada e facilmente palpável e imóvel. Aí o livro traz 2 figuras para a gente observar, né? A primeira
A primeira figura, na verdade, é essa, em que ele sugere que isso é a cápsula, mas a figura que dá para observar melhor é essa daqui, ó. Então, à direita aqui a gente tem uma cápsula fibrosa, onde eu coloquei a linha, lógico que não é só a linha, é todo esse tecido está em volta, mas isso é uma cápsula fibrosa de um fibroadenoma de mama. Alguns, né, em alguns casos, mesmo de lesão benigna, essa cápsula está ausente, por exemplo, nos hemangiomas. Nos hemangiomas não estão encapsulados e podem parecer que eles estão permeando os lugares em que foram originados. Na verdade, é uma lesão benigna que não está invadindo de fato o tecido e sim irrigando mais. Agora, nos cânceres, a gente tem infiltração, invasão e destruição progressiva do tecido que está em volta. Então, essas duas figuras vai mostrar para a gente que nesse caso aqui não tem uma cápsula. Não observa uma cápsula, a gente observa uma infiltração acontecendo no tecido adjacente, sem delimitação nenhuma. E isso faz com que a possibilidade ou a probabilidade de metástase seja muito mais alta. Essa capacidade de invasão faz com que seja difícil, muito difícil ou impossível a ressecção cirúrgica, e é preciso que a gente retire uma margem maior de tecido que está possivelmente são para tentar, de fato, remover o tumor maligno. É o que eu observei bastante o Dr. Sérgio fazer também lá no AC. E aí a última discussão, o último ponto de discussão é metástase e as vias de disseminação. Né? Então, o que é a metástase? É o implante tumoral sem continuidade com o tumor primário, né? São marcadores inexcusáveis de lesão maligna de fato, então toda vez que a gente tiver metástase, essa lesão é maligna, né? E com poucas exceções, todos os tumores malignos podem fazer metástase. As principais exceções são os gliomas do sistema nervoso central e os carcinomas de células basais da pele. E aí o livro traz que 30% dos indivíduos, tumores sólidos com um novo diagnóstico já se manifestam com metástase, né? Então, em 30% das pessoas em que a gente diagnosticou um tumor maligno, já vai haver metástase em alguma posição do corpo, só basta procurar, né? Então, o maior benefício que a gente poderia encontrar nos pacientes em que prevalece o câncer seria, de fato, bloquear a metástase, alguma maneira de bloquear a metástase, alguma maneira de bloquear essa disseminação. E aí a disseminação em si ela pode acontecer por 3 vias, né? Uma que é a via direta das cavidades ou superfícies, outra que é a extensão linfática e outra que é a extensão hematógena, né? Uma via hematogênica, via linfática e a via direta de cavidades ou superfície. Falando sobre via direta, a gente tem que quando uma neoplasia maligna penetra um campo aberto, né? Geralmente acontece na cavidade peritoneal. E aí o livro traz a figura 7.16, que não explica muito bem, mas está mostrando que um carcinoma de cólon está invadindo o tecido adiposo pericólico, né? Começa a invadir o peritônio ali que está envolvendo ele. Então, direto das cavidades ou direto na superfície, como é o caso do melanoma, por exemplo, a gente tem essa invasão, essa penetração sem precisar das vias linfática ou hematogênica. E depois a via de disseminação linfática, que é a mais frequente de fato, né? E é mais comum para os carcinomas. Então a via de disseminação linfática é mais comum para os carcinomas, é a via de disseminação inicial para os carcinomas, e a via de disseminação hematogênica é mais comum para os sarcomas, mas também pode acontecer para os carcinomas. E bem pode acontecer para os sarcomas, mas essa é mais comum para os carcinomas, e a via hematogênica é mais comum para o sarcoma. E aqui o livro traz uma figura para a gente observar um gânglio linfático axilar que sofreu metástase de um carcinoma de mama, né? Aqui ele está mostrando o seio subcapsular, que eu não consigo explicar exatamente, parece que é essa porcentagem. O que acontece é que tumores não têm linfáticos funcionais, né? Ao contrário do estroma vascular, por exemplo, eles desenvolvem estroma vascular com vaso, uma artéria e veia, mas não tem linfáticos funcionais, não desenvolvem sistema linfático para si, porém, linfáticos que estão em volta do tumor já são suficientes para eles se disseminarem de fato, né? E aí,
Os carcinomas de mama, o livro traz pra gente como um dos mais comuns que dão metástase. O carcinoma de mama, eles geralmente se originam no quadrante superior externo, mais comum, e eles vão se disseminar primeiro para os gânglios linfáticos axilares. E aí os que se desenvolvem nos quadrantes externos ali vão para os gânglios relacionados ali às artérias mamárias internas. Os carcinomas de pulmão, por exemplo, eles metastatizam primeiro para os gânglios troncobronquiais perilares e os mediastínicos, né? São mais próximos aqui de fato do pulmão. E a gente vai ter aquele conceito de fazer extração do gânglio sentinela, biópsia de gânglio sentinela, para poder identificar que tipo de celular é esse que a gente está observando. Aí o livro traz uma outra compreensão de que o aumento do tamanho dos gânglios pode ser causado por duas coisas: ou a disseminação e o crescimento das células de fato, né, a metástase, ou hiperplasia reativa. Né? Hiperplasia reativa quer dizer que a gente enviou células para lá, ou enviou fragmentos de células para um gânglio, por exemplo, e aí as células de defesa do corpo desse gânglio começam a criar ali uma estratégia de ataque para com as células tumorais, acabam com elas naquele momento ali, porém o gânglio ele vai aumentar, ele vai sofrer uma hiperplasia. Então, isso sugere que sempre deve-se fazer suspeita quando a gente observar um aumento de tamanho ganglionar, mas não significa necessariamente que foi uma disseminação metastásica da lesão primária. Né? Pode ser só uma reação imune de fato, uma reação imune benigna das células de defesa do corpo. E, por último, disseminação hematogênica, como eu disse, é mais típica para os sarcomas, certo? Sarcomas são tumores malignos das células mesenquimais, mas também se observam os carcinomas. No caso de invasão venosa, a gente tem que as células tumorais malignas terminam no primeiro leito capilar que elas encontrarem, né? Então é mais comum que aconteça no fígado e nos pulmões, porque a maioria do sangue venoso que sai do nosso trato gastrointestinal vai passar pela veia porta e vai para o fígado, ou, se não for nessas regiões, em qualquer outra região, vai tudo para a veia cava inferior e vai para os pulmões. Então, geralmente, as primeiras posições de metástase são nos fígados e nos pulmões em relação à metástase venosa, né? São os órgãos mais afetados. E aqui o livro traz pra gente essas duas figuras, que a gente tem um câncer de fígado, né, um câncer metastásico de fígado, e lá embaixo ele vai citar que veio de câncer pancreático, então aqui a gente observa várias deposições de gordura, né, provavelmente por conta da origem que é pancreática. E aqui uma imagem microscópica dessa metástase, né, e a gente observa um adenocarcinoma pancreático. Então, isso aqui provavelmente sejam células pancreáticas secretoras, não sei se funcionais de fato, mas tem aquela conformação secretora das células pancreáticas e a gente tem um nódulo metastásico sendo formado no fígado por essas glândulas. Só para marcar um pouco melhor aqui, eu noto que tem lesão é essa região aqui. Toda essa lesão provavelmente extirpado. Se só esse ponto tivesse sido lesionado, pequeno tamanho. É basicamente isso que o livro explica sobre via gênica. Muito. Fala sobre algumas vezes sempre comum. E aí depois aqui na tabela 7.2 ele vem trazer pra gente alguns comparativos de características entre tumores malignos e benignos. Então quais são as características, parâmetros que a gente vai comparar? A diferenciação, o padrão de diferenciação anaplasia. Então nos benignos a gente vai ter tumores bem diferenciados, geralmente funcionais, com estruturas bem parecidas com as estruturas do tecido de origem, tipo celular também.
E nos malignos, a gente vai ter uma falta de diferenciação com a anaplasia, né? A estrutura vai ser bem atípica ou pode ser atípica ao tecido de origem. A velocidade de crescimento nos tumores benignos geralmente é progressiva e lenta, pode inclusive regredir ou pode parar, mas as figuras mitóticas, que esse é o ponto, as figuras mitóticas são poucas e são normais, né? Então não acontece de a gente ter formação de muita figura mitótica. Já a velocidade para os malignos é errática, pode ser rápida ou pode ser devagar, mas a gente vai observar que figuras mitóticas elas podem ser numerosas e vão estar anormais. Invasão local. Então aqui nos benignos a gente vai ter massa expansiva, coesiva, bem limitadas, que não invadem nem tecidos. Elas podem produzir efeito de massa, pode produzir um desequilíbrio absoluto num eixo hormonal, se for, por exemplo, um adenocarcinoma pituitária, um adenoma de pituitária, pode produzir um absoluto desequilíbrio do eixo hormonal, mas não vão infiltrar os outros tecidos, só vão produzir um efeito de deslocamento de massa, né? E no caso dos malignos, eles são usualmente invasivos, né? Invadem o tecido circundante, podem inclusive ser expansivos, ter esse efeito de massa nos outros estruturas do tecido, sobretudo no sistema nervoso central. Mas eles vão invadir assim localmente o tecido. Acho que é interessante. E para metástase, falando de metástase, os tumores benignos elas estão ausentes, não acontecem as metástases. E nos tumores malignos são frequentemente presentes. Dois tipos lá que a gente citou que realmente raramente metastasiam, como os células basais, carcinomas de células, esses não metastasiam, mas o restante de todos os outros são metastásicos. Quanto maior é o tecido tumoral e mais diferenciado, mais prováveis são que as metástases aconteçam de fato, né? E aí é o que, por exemplo, eu vi no exame da minha tia. No exame da minha tia, histoquímica lá, sugere um tumor bastante indiferenciado, muito anaplásico, diversa, e sugere que é um tumor mais indiferenciado de fato, com metástases muito maior. PET scan e vai ver o resultado daqui a pouco. Essas são as discussões com relação às características dos tumores em si, né? A gente vai começar a falar sobre epidemiologia.